Boa noite você que está aí em casa. Eu sempre esqueço de interagir com aquele que está assistindo em casa. Crente net, né? Vamos dar continuidade àquilo que o Senhor está fazendo. Irmãos, eu não sei vocês, mas desde quando começou a série, meu coração tem sido aquecido e confrontado através do Sermão do Monte. Não só pela palavra que o Senhor me confiou a trazer, mas com as palavras que os meus irmãos também trouxeram aqui. Através da vida da Giovana, através da vida da Amanda, do Rafinha, eu fui confrontada e fui abençoada. Então espero que você também tenha sido não só confrontado, mas abençoado com essa palavra. Amém? Gostaria de orar nesse instante. Pai, em nome de Jesus, Deus. Agora nós vamos ler a Tua palavra. Agora nós vamos ler, Jesus, aquilo que o Senhor nos confiou. Então eu te peço, Jesus, que o Senhor use a minha vida como instrumento em Tuas mãos. Que você use a minha vida, Jesus, para a edificação do corpo, Pai. Que você use a minha vida, Jesus, para a edificação da Tua igreja. Que o Senhor venha, Jesus, usar a minha vida novamente com graça, Jesus, com misericórdia e com poder, Pai. Eu te peço nesse instante que o Senhor venha abençoar a vida dos meus irmãos, Jesus. Que como assim, Jesus, como a chuva que cai do céu e para lá não torna, sem antes molhar a terra e prover o alimento, que assim seja com a Sua palavra, que ela não venha cair, Jesus, nos nossos corações e simplesmente, Jesus, não dar fruto, mas que essa palavra ela venha dar fruto, ela venha germinar, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Então eu te peço, Jesus, abençoa, rega o coração, prepara a mente, prepara os ouvidos, Jesus, traz entendimento, traz revelação, traz mais revelação, aumenta a Tua presença aqui no nosso meio, aumenta a Tua presença, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, que revela Jesus entre nós, que o Senhor permaneça aqui conosco, e à medida, Jesus, que nós vamos proferir as Tuas palavras, Jesus, nos nossos olhos venham ser abertos, Pai, que nós venhamos ter entendimento e que nós venhamos, ó Deus, transformar a nossa vida acerca dessa palavra, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, amém. A gente começou falando, né, sobre as bem-aventuranças. A Giovana nos trouxe aqui, começou o Sermão do Monte falando das bem-aventuranças. Depois a Rafinha veio falar sobre sal e luz da terra. Depois a Amanda veio e falou sobre a lei e Jesus, que Jesus ele não veio abolir a lei, mas ele veio cumprir a lei. E semana passada eu comecei a falar acerca das 6 tentações. Semana passada eu falei de 3 tentações e agora eu vou finalizar com mais 3 tentações. Amém? Mateus 5, 33. Mateus 5:33 diz assim: vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não quebre seus juramentos, cumpra os juramentos que fizer ao Senhor. Eu, porém, lhes digo que não faça juramento algum. Não diga, eu juro pelo céu, pois o céu é o trono de Deus. Também não diga, juro pela terra, pois a terra é onde Ele descansa os pés. E não diga, juro por Jerusalém, pois Jerusalém é a cidade do grande rei. Nem sequer diga, eu juro pela minha cabeça, pois vocês não podem tornar branco ou preto um fio de cabelo sequer. Quando disserem sim, seja de fato sim. E quando disserem não, seja de fato não. Qualquer coisa além disso, vem do maligno. Todas as vezes que a gente vai ler o Sermão do Monte, Jesus ele faz essas declarações. Que vos tenho dito que seus antepassados, porque ele faz comparação da lei de Moisés. Então, antes da gente entender por que Jesus ele diz, tem dito, vos dito,
através dos seus antepassados, a gente precisa ler as declarações que estão lá. Não precisa abrir, se você quiser marcar, pode marcar. Ele faz menção sobre Levítico 19:12. Não desonrem o nome de Deus usando para jurar facilmente. Eu sou o Senhor. Então, quando Jesus ele vem a trazer a perspectiva da verdade no Sermão do Monte, ele sempre vai trazer para nós o que foi feito na velha aliança. Mas quando a gente vem para a nova aliança, não é que Jesus ele veio abolir, mas ele veio trazer entendimento. O que nós vamos ver acerca quando a gente estuda Mateus e os outros evangelhos é que Jesus, ele se refere aos fariseus muitas vezes como hipócritas. Hipócritas, porque vocês dizem que faz algo, só que eu sou aquele que sonda o coração. Jesus é aquele que sonda o coração e sabe aquilo que se passa na nossa mente antes mesmo de chegar à nossa boca. Então, a lei, o Sermão do Monte, ele vem trazer coisas práticas para o nosso dia a dia, para a nossa vida cristã. Mas para quê? Para que eu e você venhamos ser sal e luz da terra. Como é que eu e você podemos ser sal e luz da terra se aquilo que nós dizemos não fazemos? Como é que o mundo vai acreditar que Cristo morreu por nós pecadores e que nós vivemos para Ele se a nossa conduta lá fora diz o contrário? Então o sermão, ele não veio tratar de coisas morais, irmãos. Ele vem tratar de coisas profundas, coisas pessoais, coisas que só eu e o Senhor sabemos, coisas que só você e o Senhor sabe. E aqui ele está falando, não jure pelos céus, porque os céus é a casa de Deus. Também não jure pela terra, porque é aonde o Senhor descansa os seus pés. Sabe por que ele estava falando isso? Porque antigamente as pessoas, a palavra, ela era, como eu posso dizer, eu marquei aqui, não existia uma cultura de confiança naquilo que se dizia. Pelo contrário, havia desconfiança. As pessoas desconfiavam uma da outra. Então era necessário elas jurarem por algo. Elas fazerem um juramento. Então elas faziam o juramento. Então as pessoas acreditavam que a palavra dela era verdade, que elas iam cumprir. Lá em Números 32 diz: se o homem fizer um voto ao Senhor, uma promessa sob juramento, jamais deverá voltar atrás em sua palavra. Fará exatamente o que prometeu. Então o juramento era algo muito importante para os judeus. Era algo de altíssimo valor. E eles tratavam assim: se eu falar com a minha palavra, não vai valer, mas se eu fizer um juramento, eles vão acreditar em mim. Só que Jesus, ele vem e ele joga tudo fora e fala assim: não jure por nada. Não jure pelos céus, pela terra, não jure pelo Jerusalém, não jure nem pelos seus filhos, nem pela sua cabeça você pode jurar. Seja a sua palavra sim, sim, não, não. Lá em Gênesis 23, não, em Gênesis ainda não, em Deuteronômio 23, do 21 ao 23, diz assim: quando fizerem um voto ao Senhor, seu Deus, cumpram prontamente. O Senhor, seu Deus, cobrará de você o cumprimento dos votos, ou serão culpados de pecado. Mas se fizerem um voto voluntário, cumpra cuidadosamente a promessa feita ao Senhor, seu Deus. Então o juramento, ele não só valia, irmãos, para que uma pessoa jurasse a outra. Eu posso chegar aqui no pastor Haroldo, como na lei de Moisés, e jurar para o pastor Haroldo que ele pode contar comigo. Só que eu juro por Deus, você pode contar comigo, pastor. Se eu jurar, ele vai acreditar. Só que o que o Senhor Deus está falando é: se você fez um juramento, você cumpra o juramento.
E não somente o que você fez com o outro, mas o que você fez com o Senhor. Então você não pode simplesmente fazer porque você jurou só por Haroldo, mas porque você jurou a Deus. E isso era falta de desconfiança entre eles. E Jesus fala: acabou isso. Não jure por nada. Seja a sua palavra sim, sim, não, não. O versículo que eu ia citar está lá em Gênesis. Será que eu marquei? Que Abraão, quando vai fazer um voto, é Abraão, que ele vai por debaixo da mesa e ele pega, não, o servo de Abraão, ele vai por debaixo da mesa e pega na coxa e faz um juramento que ele vai cumprir tudo aquilo que lhe foi dito. Então o juramento por si só não era uma coisa ruim, era uma coisa boa. Só que Jesus ele veio deixar mais claro as coisas. Jesus ele veio deixar as coisas mais simples, mais objetiva. Só que o que nós vemos hoje em dia? Muitas vezes nós estamos dizendo sim para muitas coisas e nós não estamos dando conta do nosso compromisso. Nós estamos falando sim, amém, mas quando vem o amém, a gente corre. A gente corre. Então é melhor não cumprir, amados. Sabe por quê? O que Jesus está dizendo aqui? Sabe a interpretação que eu e você temos que ter acerca do Sermão do Monte, sobre essa parte do voto de juramento? É que o seu sim e o seu não é como se fosse na lei de Moisés, tem o mesmo peso. O seu sim e o seu não tem o mesmo peso do juramento que eles faziam a Deus. E nós precisamos entender isso no dia de hoje. Irmãos, como nós banalizamos o não e o sim. Como nós banalizamos dentro da nossa própria casa. O que nós falamos para os nossos filhos? Vamos comprar. A gente não compra. A gente não compra. Na volta a gente vê. Não, na volta a gente não vê. Só que a gente esquece que a gente está discipulando eles. A gente esquece que ele está sendo discipulado por aquilo que eu estou aprendendo, por aquilo que eu estou carregando. O Bernardo, quando vai me pedir uma coisa assim, ele já vem apavorado: mamãe, eu posso dormir na casa do Arthur, sim ou não? Já aprendeu que é sim ou é não. Eu não preciso ficar falando, entendeu? Arrodeando ele. Eu falo não. Ele fica na minha orelha: não. Não. A gente tem banalizado essas coisas. Como que ele tem crescido? Sabe por quê? Sabe o que o Asaf de 4 anos fala pra mim quando eu falo alguma coisa que eu vou fazer e não cumpro? Sua mentirosa. E sabe o que a palavra está falando? Se de fato o seu não... Quando disserem sim, seja de fato sim. Quando disserem não, seja de fato não. Qualquer coisa disso vem do maligno. Então existem 2 situações. Ou eu sou filha do maligno, ou eu sou filha de Deus. Porque quem é o pai da mentira? Toda palavra dada precisa ser cumprida. Não podemos voltar atrás. Não podemos voltar. Tudo aquilo que eu falo que eu vou fazer, que eu não faço, irmãos, tem consequências. Queira você colher ou não. Porque carregamos o peso da responsabilidade das nossas palavras. Lá em Hebreus 6,16 diz assim: quando a pessoa faz um juramento, invoca alguém maior que ela. E sem dúvida o juramento implica uma obrigação.
Deus também se comprometeu por meio de um juramento para que os herdeiros da promessa tivessem plena convicção de que Ele jamais mudaria. Deus, Ele também fez juramentos. Ele não muda. Ele não tem variações. O sim dele é sim. O não dele é não. Quem muda somos nós. Nós que mudamos de acordo com a situação. Nós somos movidas com sentimentos, por emoções. Está prestes de tomar uma decisão importante na sua empresa, aí você chega na empresa, a pessoa que você ia mandar embora, começa a te tratar bem, você volta atrás. Você recua. Movida por emoção. Movida por emoção. Então nós temos que tratar a palavra de Deus na nossa vida com coisa séria. Nós somos cristãos, nós somos filhos de Deus, nós carregamos algo em nós que o mundo não carrega. Não podemos banalizar, irmãos, temos que honrar com os nossos compromissos. Se a gente falou que vai chegar às 9, é às 9. Se a gente falou que vamos estudar 3 horas por semana, 3 horas por semana. Se nós falamos que vamos ser disciplinadas na nossa vida de oração, na nossa vida diária, de jejum, leitura bíblica, então vamos ser. Ninguém está colocando a arma na sua cabeça, mas nós temos que ter a consciência que nós servimos um Deus que está vendo tudo aquilo que nós estamos falando. Ou o nosso voto está sendo o quê? De tolo. Voto de tolo. Mesmo sem juramento, sua palavra deve ter o mesmo peso. O mesmo peso que se tivesse feito um juramento. Eu falei, eu vou cumprir. Como me confrontou isso? Sabe por quê? Muitas vezes nós queremos ser responsáveis em uma área. Olha, no serviço, nas minhas coisas ministeriais, eu não faço. Eu sou pontual. Só que na nossa vida diária, só que no nosso cotidiano. O Sermão do Monte é para isso, é no nosso cotidiano. É quando a gente acorda, é quando o nosso filho chora e a gente não quer saber o que ele quer. É quando a gente levanta querendo dormir mais um pouco, mas as obrigações não deixam. É quando a gente quer trabalhar mesmo não querendo trabalhar. É que tem alguém que conta comigo. É a gente ser responsáveis com o nosso compromisso e com a nossa vida diária. Porque você já pensou que se eu ganhar, a minha família ganha? Se eu ser disciplinada dentro do meu lar, com a minha alimentação, com o meu devocional, com a minha oração, quem vai se beneficiar? Os meus filhos. O meu esposo. Porque mesmo que ele queira ficar no celular, o Espírito Santo vai constranger ele. Por essa eu não esperava, né? Pegou. É isso que Jesus está nos ensinando. O juramento em si não era errado, como eu falei, mas a forma que eles pensavam sim. A palavra só teria peso perante o juramento. Isso eu já falei. E não só em palavras, mas em ações que Jesus ele queria, irmãos, nos ensinar. O que diz lá em João, como eu falei, a gente precisa tomar cuidado com que isso tem um peso. Porque lá no final diz, o que passar disso vem do maligno. A gente é cristão, a gente sabe.
A gente sabe desse sermão de se alguém, nossa, de novo esse daí está falando. Mas será que a gente tem colocado em prática essas coisas? É umas coisas tão simples, que eu sou cristão há 10 anos, mas de novo isso. De novo isso. Porque você não aprende, porque você fala uma coisa e faz outra. Porque você promete algo para si mesmo e no outro dia falha. Acordei domingo, eu estava assim, tô confessando para a igreja, domingo eu estava assim, meu Deus, eu tenho que cuidar da minha vida saudável, meu Deus, eu tô errando muito, estou tomando muito refrigerante. Ai, preciso cuidar, a partir de amanhã eu não tomo mais refrigerante. Segunda-feira, um dia sem refrigerante. Um dia sem refrigerante, glória a Deus. Segundo dia, eu do pé de Mac. Depois que eu tomei, irmãos, veio um peso na consciência, sabe? Eu comi o lanche sem peso, mas o refrigerante... Mas o refrigerante... Porque vocês já pararam para pensar, é aquilo que eu falo. Eu não falei que ia tirar tudo, porque a gente não consegue. A gente fala que vai cortar carboidrato, corta isso, corta aquilo, no outro dia está cortando os pulsos. Tem que ser devagarzinho, entendeu? Aí eu falei, eu vou tirar o refrigerante porque eu estou tomando demais. Aí tirei. Quando eu tomei aqueles 2 goles, tanto que ficou lá, o copo quase cheio. Na hora que eu tomei, engasguei assim. Eu lembrei, eu falei, meu Deus, mas eu já falhei. A gente falha. Porque a gente não dá o devido valor às palavras que a gente professa. A gente não dá o devido valor daquilo que nós se comprometemos a fazer. A gente fala que vai fazer, no outro dia a gente falha. A gente fala que vai fazer, no outro dia a gente falha de novo e vai falhando e vai ficando mais difícil e mais difícil. Se a gente não consegue dominar o nosso estômago, irmãos, como é que vai ser na grande tribulação? Se eu não consigo parar de tomar um refrigerante, como é que eu digo que eu amo a Deus se eu não consigo parar de tomar um refrigerante? Se eu não tenho autocontrole? Se eu digo que eu amo a Deus, mas as coisas desse mundo, os desejos desse mundo têm me cegado? Porque não precisa, irmãos, porque nós achamos que estar pecando é coisa, é moral, é porque eu não estou traindo lá o meu esposo lá para todo mundo ver, mas no meu oculto eu já traí, como a gente viu que não precisa de uma arma para cometer um homicídio, assim como também eu não preciso me deitar com outro homem para poder trair o meu esposo, é a mesma coisa, é a mesma lógica. Eu não preciso estar com os beberrões para me pecar. Eu peco dentro da minha casa, no meu lar, sentada à mesa, com gula, comendo sem fome. Comendo sem fome. Sem necessidade. Então esse sermão, essa palavra tem me confrontado. E que ela não fique só me confrontando, mas que ela venha trazer em mim e você uma transformação genuína, uma transformação que o céu glorifique, que glorifique a vida de Jesus, que glorifique o Rei, o Cordeiro Pascual. É para isso que a palavra vem nos confrontar. A palavra de Deus, ela vem e nos confronta, entra como uma faca afiada para nos moldar, não para permanecer da mesma maneira. Não, nós nascemos de novo, nós temos um novo céu, uma nova terra, mas nós temos que viver de maneira correta com esse reino. Não é de qualquer maneira. Não é falando sim, eu vou fazer e virar as costas não fazer. Ou falar que não vai fazer e fazer. Porque a gente é falso demais. A gente não está a fim de ir para um lugar e a gente fala que vai. Para poder agradar as pessoas. Não são todos, porque alguns conseguem dizer não. Mas eu conheço uma pessoa que não consegue dizer não. Meu esposo. Meu esposo está com 30 coisas para fazer, eu sei porque eu convivo.
Tá com 30 coisas para fazer. Liga o Caio, quebrou meu carro. Tô indo aí, Caio, tô indo aí. Não, já aconteceu, mas não é o caso, tô dando um exemplo. Mas assim, às vezes não dá. E não foi o caso, tá, Caio? Não foi o caso. Não é o caso. Mas achar que dizer não vai ferir. Só que ele esquece que ele está agradando a homens. E ele está se esquecendo que ele está desagradando a Deus. Então o não também precisa ser dito. Não para socorrer, né? Então, lá em João 8:44 diz assim: pois são filhos de seu pai, o diabo, e gostam de fazer as coisas perversas que ele deseja. Aqui João estava confrontando alguns judeus acerca das mentiras. E ele está falando, pois são filhos de seu pai. Quem é o pai deles que João está falando? O diabo. Eles gostam de fazer coisas perversas que ele deseja. Ele foi assassino desde o princípio. Ele odiou a verdade, pois não há verdade alguma nele. Quando ele mente, age de acordo com o seu caráter, pois é mentiroso e pai da mentira. Então, quando nós mentimos, qual o caráter que está transparecendo na nossa vida? O de Deus ou o do diabo? Qual o caráter que as pessoas estão olhando para nós e estão enxergando? Será que é o caráter de Deus? Ou será que é o caráter do diabo, o pai da mentira? Porque ele é mentiroso desde o princípio, nele não há verdade. Então a gente não pode ficar com os dois, a gente serve um. Ou a Deus ou ao diabo. Ou a gente vai para o céu reinar com Cristo, ou a gente vai para o inferno com o diabo. Dura verdade. Essa foi a primeira parte. O Senhor deseja que andemos na verdade assim como Ele andou. Que o nosso comportamento declare aquilo que realmente falamos. E se nos declaramos que a palavra é a verdade, que podemos andar nisso, igreja. Porque a palavra de Deus é a verdade. Passarão céus e terras, mas a palavra do Senhor não passará. Ela é a verdade. Por muitos e muitos anos as pessoas quiseram abafar essa verdade, mas não conseguem. Passarão céus e terras, mas a verdade de Deus prevalecerá. Aleluia, Jesus. O não cumprimento da palavra se torna mentira. E aqueles que mentem estão satisfazendo o desejo de Satanás. A pessoa deixa de parecer com Deus da verdade e se torna parecido com o pai da mentira. Com quem você tem parecido? Mateus 5, verso 38. Agora vamos falar sobre a vingança. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não oponha ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça também a outra. Se você for processado no tribunal e tomarem a roupa do corpo, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar 1 milha com ele, caminhe 2. De a quem pedir, não voltes as costas a quem quiser tomar emprestado de você. Nossa, está difícil isso aqui.
Der a quem, porque eu risquei, aí o acento riscou. Der a quem pedir, não volte as costas a quem quiser. Tomar emprestado a vocês. E aqui é um ensino sobre a vingança. Porque lá, na lei de Moisés, como é que eles tratavam a vingança? Era dente por dente, olho por olho, pé com pé, mão com mão. Se viesse um e arrancasse a minha mão, eu ia lá e arrancava a mão dele. A vingança que eu iria fazer para aquela pessoa seria a mesma daquela que ela fez para mim. Mas lá no tempo de Moisés, hoje não acontece isso, né? Lá na lei de Moisés. Aí Jesus ele vem aqui no sermão do monte e fala: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Ele faz menção em Êxodo 21 e 24, aqui logo no início. Eu, porém, vos digo que não oponha ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça também a outra. Irmãos, eu não sou crente não. Irmãos, como é que é? Quando a gente olha para o Antigo Testamento e a gente vê que era dessa maneira que Deus agia ali com aquele povo, a cultura daquele povo era assim, a gente fala: eu queria viver assim. Porque na antiga aliança a gente vê uma forma de justiça. E a gente vem para a nova aliança, a gente meio que se pensa que Deus está tratando a gente com injustiça quando a gente lê isso daqui. A gente fala: como assim? Não se opõe ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face, dê a direita. Como assim, Deus? Ele me bateu, você não fez nada, ele te bateu, você ainda vai ter que dar a outra face. E quando a gente lê isso, a gente meio que fica pensando, eu falei: o que o Senhor quis dizer com isso? Porque na velha aliança, Ele tratava com justiça, e agora Ele está tratando com injustiça aquilo que está acontecendo comigo. Muitas vezes a gente pensa assim, mas sabe o que a palavra de Deus nos ensina? Que Ele é o vingador. Então, quando Ele está falando assim, não se opõe ao perverso, mas dê a outra face, é o que Ele está querendo dizer: deixa que eu, o justo juiz, sei como fazer justiça. É isso que Ele está falando para mim e para você, na nova aliança. Ele está falando: não olhe para aquilo que estão fazendo com você, dê a outra face. Mas isso é tão difícil, irmãos, de fazer. E quando eu falo dar outra face, não é necessariamente bater. Muitas vezes a pessoa não bate com, como eu posso dizer, fisicamente. Mas às vezes com palavras. Às vezes nós entramos em discussões desnecessárias. Às vezes nós queremos se opor ao perverso com uma discussão que Deus pediu para a gente entrar. Porque a gente quer ganhar a discussão. Porque a gente quer ser certo. Porque a gente não quer sair como errado. E Ele está falando: não se opõe com o perverso. Não tem problema se você vai sair como né? As pessoas olham: você é bobo, você não fez nada, fizeram essa injustiça comigo. E o que a lei fazia era a lei da retribuição. Mas será que hoje, nos nossos dias, será que a gente não está fazendo a mesma coisa? Será que a lei de Moisés também não está sendo operada na minha vida e na sua vida? Será que a gente não está tratando o nosso opressor com a mesma retribuição? Será que as pessoas estão tratando a gente mal e a gente está: eu também vou tratar ela mal. Não falou comigo, eu também não vou falar. Será que não é a lei da retribuição? Não necessariamente arrancar o olho, mas pagar com a mesma moeda. Irmãos, isso é difícil demais. Isso é difícil demais porque nós somos homens carnais. Nós somos sanguíneos. Ah, fez comigo. Deixa, eu pego ele na volta. E a gente fica tramando uma vingança sem procedentes. A gente fica martelando o que a gente vai fazer quando a pessoa tiver a oportunidade de fazer e a gente retribuir com a mesma moeda.
E a gente ainda fala o quê? Nas nossas rodas de conversa, nas nossas rodas de amizade, a gente se vangloria. Eu fiz a mesma coisa. Misericórdia, Senhor. Misericórdia, porque eu tive a oportunidade de mostrar o caráter e a natureza do meu pai, e eu não mostrei. Porque não é no muito falar, é nessas ações que eu e você vamos mostrar a natureza e o caráter de Deus. É quando o opositor, é quando as pessoas maltratarem a gente sem a gente sequer falar nada. E a gente dá a outra face. E a gente não murmurar. E a gente não querer vingança no nosso coração. E eu estou falando, irmãos, não é daquela vingança não, que a gente fala assim, com soberba nos nossos lábios. Eu entrego na mão de Deus, porque Deus é minha vingança, Ele é o meu vingador. Sabe por quê? No fundo, quando a gente fala isso, a gente quer que o Senhor tenha misericórdia com a nossa vida, mas a gente não quer que o Senhor tenha misericórdia com aquele que nos feriu. A gente quer que o Senhor nos perdoe dos nossos pecados, mas a gente não quer que o Senhor perdoe aquele que nos feriu. Irmãos, que evangelho é esse? Que evangelho é esse? Eu quero a misericórdia do Pai, mas eu não quero que a misericórdia dele alcance aquele que me feriu. Eu não quero que alcance. Eu quero só para mim a misericórdia, o amor. Eu quero só para mim. Sabendo que o Senhor fez por nós é para alcançar, é para estender o amor dele. A misericórdia dele é para ser estendida sobre as nações. Ela não foi alcançada somente para mim, alecrim dourado. Mas é para se estender. Irmãos, eu sinto vergonha diante de Deus, porque muitas vezes eu pensei, Senhor, misericórdia para mim, mas fogo para aquele que me feriu. Quantas vezes você não já pensou nisso? Deus, misericórdia e amor para mim, mas fogo do inferno e enxofre para aquele que me feriu. Nós falamos que perdoamos, mas da boca para fora, o nosso coração está cheio de mágoa, cheio de rancor. A gente não consegue ver o nome da pessoa. Como a gente fala que ama a Deus, que a gente não vê, se a gente não consegue amar o nosso irmão que a gente vê? É confrontador o Evangelho, irmão. É para isso que o Senhor chamou é para isso que o Senhor levantou a igreja. Não para ser só mais um, mas para fazer a diferença. Para ir lá e amar aquele que nos feriu. Para derramar amor, derramar misericórdia, que nós fomos alcançados. Aí a gente pensa no velho justiça e no novo injustiça. Muitas vezes nós fazemos questionamentos. Mas irmãos, o que mudou do velho para o novo não foi a justiça de Deus, mas quem faz a justiça. O que mudou não foi que Deus agia de uma maneira e agora Jesus ele vai agir de outro, não. O que ele está falando, deixa comigo, deixa que eu faça justiça por você. O Senhor Jesus está nos ensinando a não viver a um nível de retribuição que a vingança nos sugere. A vingança nada mais é do que alguém que nos feriu, eu firo de volta. Me fez mal, eu faço mal de volta. Eu pago com a mesma moeda. Tiago 1:20 diz: pois a ira do homem não provém a justiça de Deus. Não produz a justiça de Deus. A nossa ira, irmão, ela não vai produzir a justiça de Deus. É por isso que ele está falando aqui: não se oponha ao perverso, dê a outra face, dê a outra face.
Quando decidimos nos vingar, isso produz a nossa justiça. Quando nós decidimos pelos nossos meios, pelas nossas razões, pelo nosso ego, pelo nosso egoísmo, a gente está decidindo por Deus. E Deus, Ele não vai estar no negócio, porque eu decidi me vingar. Porque eu decidi como eu vou me comportar diante dessa situação. Eu vou fazer a mesma coisa que ela fez. Chegou na empresa, está lá com dificuldade, pediu ajuda para um funcionário mais velho. Chega lá, o funcionário mais velho fica com raiva, porque você é crente e no mundo espiritual isso pode acontecer também. Ele começa a cutucar, aí ele não quer te ensinar, ele te ensina tudo errado e você fala, deixa, agora não vou fazer nada não, mas quando eu tiver oportunidade, eu vou fazer também a mesma coisa quando ele precisar de mim. E quando ele precisa de você, o que você faz? Você lembra, porque a gente guarda no nosso coração tudo aquilo que as pessoas fazem com nós. No fundo, a gente está tumultuando dentro do nosso coração um túmulo, porque a gente tem guardado coisas no nosso coração e a gente não tem deixado Deus trabalhar no nosso íntimo. Porque a gente tem guardado, porque na primeira oportunidade a gente coloca para fora. Na primeira oportunidade, o que você faz? Você faz diferente? Ou você faz o contrário? Teve uma situação que aconteceu com a gente lá na creperia, com um funcionário. E esse dia foi muito nítido, irmão, sabe? Parecia que o Espírito Santo ia sair perto de mim, ia dar 3 tapas na minha cara e falar, não faz isso. Porque às vezes ele dá um chacoalhão. Eu já estava indo em direção do local para fazer algo, não ia fazer besteira nem nada, mas eu ia chegar lá e eu ia falar um monte de coisa, achando que eu estava na razão. Aí eu estava indo assim, e o Espírito Santo, não! Aí eu virei para trás, e voltei. E chorei. Isso não é justo. Porque a gente é assim. Isso não é justo comigo, isso não é justo com a minha família. E o Espírito Santo só ali, não falou nada. Depois que passou, ele começou a me lembrar de coisas que eu fiz quando eu não era cristã. Eu falei, isso é justo. Isso é justo, sabe por quê, irmãos? Nós plantamos e nós esquecemos que um dia nós iremos colher. A lei da semeadura. Uma hora a gente vai colher essa sementinha que a gente plantou lá com as nossas mães. Que Deus nos livre. Mas Ele não vai livrar não. Porque é a lei da semeadura. E aí, ali eu pude ser confrontada, consolada. E esqueci, acabou. Eu comecei a orar já por ele. Já comecei a orar, Deus, me perdoa porque eu queria fazer justiça com as minhas próprias mãos. Como pecador eu sou, Jesus. Me perdoa. Me perdoa porque eu estou se opondo ao perverso. Eu quero ganhar na força do braço, eu quero ganhar na discussão. Eu quero ganhar com as minhas palavras. Mas a gente ganha com a nossa conduta, com o nosso comportamento, com o nosso comprometimento. Você percebe que uma coisa liga a outra? Uma coisa liga a outra? Não vou mentir, porque ali eu vou estar o quê? Mostrando a natureza e o caráter de Deus. E Jesus, ele vai cavando mais profundo. Ele vai cavando. Romanos 12, 19. Quiser abrir? Amados, nunca procure se vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança. Eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o inimigo tiver fome, dele de comer.
se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará as brasas vivas sobre a cabeça dele. Não deixe vencer o mal, mas vença o mal com o bem. Paulo está falando ali, perseguidor da igreja. Quem era Paulo? Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que me persegues? E ainda ele fala, para a gente não pagar o mal com o mal, mas para a gente vencer o mal com o bem. Se seu inimigo te fez mal, dê-lhe de comer, sem veneno. Sem veneno. Irmãos, a gente tem visto, nos dias de hoje, amigas mandando doce premiado para outra, com um bilhetinho ainda. No coração cheio de ódio, cheio de falta de perdão, mas andando do lado, falando que é uma falsa admiração, com inveja, nutrindo aquilo que o inimigo mais gosta. A gente está vendo nos nossos meios. Então que a gente não seja mais um, mas que a gente venha retribuir. Eu não sei se vocês lembram desse caso, é um caso muito antigo de um rapaz que matou um garoto, e a mãe do rapaz, eu chorei demais com isso. Ela abraça o cara que matou o filho dela e fala, eu te perdoo. E a gente vê verdade naquilo que aquela mãe estava dizendo. Ela olhou no olho dele e falou, eu te perdoo. Eu te perdoo porque o Senhor me perdoou. E que Jesus te encontre. E ela começa a orar por aquele assassino do filho dela. Será que nós temos com essa maturidade cristã? Eu chorei pelo testemunho e chorei que eu não teria coragem. Porque qual é a primeira reação? De matar o outro. A gente estava chegando em casa esses dias. Aí eu tava mentindo aqui com o cachorro. Aí tava vindo, aí o Azaf, a gente foi no Habib's. Aí o Edu comprou 2 brinquedinhos pros meninos, né? Aí o Azaf vindo todo feliz. Chegou no portão de casa, o cachorro voou no Azaf e mordeu o Azaf. A perna do Azaf. Só que não pegou porque a calça dele era de moletom. Aí ele tomou um susto, começou a chorar. Aí o Edu olhou assim, engoliu e foi para casa. Aí eu peguei o Azaf, comecei a acalmar ele. Quando eu cheguei em casa eu vi, não tinha morro de pegado na perna mesmo, só foi mais um susto, rasgou a calça. Aí o Edu falou, ela teve sorte, que eu ia falar um monte para aquela sonsa. Por que não segurou o cachorro? Ele sentiu vontade de fazer, mas ele não fez. Glória a Deus por isso. Acho que se fosse antes, acho que ele teria falado, porque o Azaf, ele nem chora, irmãos. Nada escandaloso. Então nós devemos... Então são as coisas do cotidiano que vai forjar a gente. São as coisas do dia a dia que acontecem no nosso ordinário, que vai formar o nosso caráter cristão. Que as pessoas vão olhar e falar assim, ele é crente. Porque eu no lugar dele, são as nossas atitudes. É aquilo que eu falo e eu faço. Não aquilo que eu falo e não faço. Não devemos vingar a nós mesmos e dar lugar à ira, mas a ira de Deus, pois Ele é a vingança. Então devemos deixar nas mãos do justo juiz. É confiar que a justiça de Deus, ela é mais santa
do que a nossa justiça. É confiar que a minha justiça, ela não vai e ela nem chega perto da justiça de Deus. Ceder e usar de misericórdia diz respeito a nós mesmos. Temos a oportunidade de revelar quem servimos diante das nossas ações. Sabe por quê, irmãos? Além de perdoar, nós temos que pagar o bem com o mal. Não, nós temos que pagar o mal com o bem. Ao contrário, estava indo bem, né? Nossa, eu estava indo bem. Só porque a Daniela está aqui. Então, tão difícil é. Fala se não é difícil ser crente. A gente tem que perdoar. A gente tem que dar a nossa face para bater de novo. E a gente também tem que andar mais uma milha. Não é fácil ser crente não, gente. O cristão de verdade não é fácil. Se opor ao perverso. O que a pessoa fez de mal revela quem ela é. E o que fazemos de bem revela quem você é. Aquilo que somos estava exposto diante das situações. Então as situações que nós vivemos vai expor a quem nós servimos. Amém, igreja? Agora a parte mais fácil. Depois disso tudo, agora a gente tem que amar os inimigos. Olha aí, ó. O ensino sobre o amor pelos inimigos. Eu fiquei com uma parte bem boa, né, desse sermão. Da próxima vez eu quero ficar com sal e luz. 5, Mateus 5:43 diz assim: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, vos digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que perseguem. Desse modo vocês agirão como os verdadeiros filhos de seu Pai, que está nos céus, pois Ele dá a luz do sol tanto aos maus aos bons, e faz chover tanto sobre o justo como os injustos. Se amarem apenas aqueles que amam, que recompensa receberão? Até os cobradores de impostos fazem o mesmo. Se cumprimentarem apenas os seus amigos, que estarão fazendo demais? Até os gentios fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o seu Pai Celestial. Então lá na lei de Moisés era como? Eu amo o meu amigo e odeio o meu inimigo. Aí Jesus vem e fala, pois eu digo, amem o seu próximo e... Não. Ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Isso na lei de Moisés. Eu, porém, vos digo, ame os seus inimigos e orem a quem perseguem. Irmãos, como eu vou amar aquele que me faz mal? Como eu vou amar aquele que me odeia? Mas eu posso te falar uma coisa, eu e você não vamos conseguir amar os nossos inimigos com as nossas forças.
Só o amor de Deus em nós vai conseguir que a gente olhar para o nosso inimigo e amar assim como Deus nos amou. Porque o que a palavra nos ensina? Que antes nós éramos inimigos de Deus. Então assim, Deus conseguiu amar os seus inimigos. E não tenha nada que Jesus não peça que Ele não conseguiu através do Pai. Então eu e você conseguimos amar o nosso inimigo, não pelas nossas forças, mas pelo amor do Pai, que está em Jesus. Então se Ele está pedindo isso para mim e para você, é que nós precisamos se achegar mais ao Pai. Ai, Aline, eu não consigo. Você está distante do Pai. Você não está olhando para o Pai. Porque a palavra nos ensina que Ele nos amou antes mesmo da fundação do mundo. Antes mesmo de você estar no ventre da sua mãe, o Senhor já te amava. O Senhor já me amava. Eu era inimiga de Deus. Você era inimigo de Deus. Você tem noção disso? Você tem noção que você era inimigo de Deus? Como se Deus pudesse ter inimigo. Mas Ele tem. Era eu e você, esse inimigo de Deus. E Ele não poupou amor para nós. Pelo contrário, Ele entregou Ele entregou a melhor parte dEle. Ele entregou o seu primogênito. Ele entregou Jesus para morrer pelo mundo perverso, para morrer pelos seus inimigos. Ele entregou Jesus para morrer por mim, que sou pecadora, que tem pensamentos obscuros, que peco dia e noite, que se não fosse a misericórdia de Deus, eu já tinha evaporado, você já tinha evaporado. Porque nós não somos santos. Todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Então se Ele pede para mim amar o meu inimigo, quem sou eu para falar que eu não consigo, se primeiro Ele me amou, sendo inimiga dEle? Irmãos, que evangelho fraco esse que eu tenho vivido. Que evangelho fraco esse que eu tenho vivido. Eu não consigo colocar em prática o sermão do monte na minha vida cotidiana. É um evangelho fraco. Eu não consigo parar de mentir para o meu filho de 4 anos. É um evangelho fraco. Eu não consigo discipular a minha própria casa, porque eu não tenho vivido de maneira correta perante a luz da palavra na minha casa. Hipócritas. Com a boca fala que ama a Deus, mas o coração está perverso. Como diz que não consegue amar a Deus se eu te amei? É como Jesus está falando assim. Como você não consegue se eu te amo, mesmo você sendo o meu inimigo? Não tem desculpa. Sabe aquelas desculpinhas esfarrapadas que a nossa discussão com Jesus? Que a gente tem, né? Não sei vocês, mas a gente tem, eu tenho. Nossa, é um diálogo cabuloso. Não vou pedir perdão, porque eu não vou. Ele quiser que ele venha. E começa ali uma luta contra o espírito e a carne, e o espírito sempre ganha, né? Quando o ego não ganha. Então não tenha nada, irmãos, que Jesus vai pedir para que eu e você façamos sem antes Ele mesmo ter feito. Então nós devemos não somente amar os nossos inimigos, mas orar por aqueles que nos perseguem. Você tem orado por aquele que tem te feito mal? E também vamos e convenhamos, ninguém te persegue não, vai. Não, ninguém te persegue. Perseguido foi Paulo, mas porque perseguiu primeiro a igreja. E depois ele é perseguido por causa da palavra de Deus.
Perseguição de morte, eu estou falando. Nós não fomos ainda. E ai de nós. Será que quando chegar esse dia nós vamos estar prontos? Jesus estava ali sendo torturado na cruz. E Ele ora por aqueles que estão matando. Deus, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Muitas vezes a gente não pode fazer essa oração porque nós sabemos muito bem o que nós estamos fazendo. Nós sabemos muito bem que a gente sabe os mandamentos de Deus e nós não estamos cumprindo. Porque nós, irmãos, a graça de Deus, ela não veio somente no Novo Testamento. A graça de Deus, ela é revelada desde o Velho Testamento. Agora, o que acontece é que a graça de Deus, ela é progressiva. A graça de Deus, ela é progressiva porque quanto mais eu me achego, mais Ele se revela. Ele não se esconde de mim. Ele se revela, Ele vai se revelando. E a graça de Deus nos dá essa condição. Só que muitas vezes nós usamos a graça de Deus para pecar, irmãos. Nós usamos a graça de Deus para fazer aquilo que o meu coração está mandando, que as minhas emoções estão mandando. Porque eu não posso ser humilhada. Porque eu não posso, Jesus, é uma injustiça. E o que fizeram com Ele? Nós merecíamos a morte e Ele morreu por nós. Romanos 5, 7. Do 7 a 10. Diz assim: dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas nisto Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso lugar, apesar de sermos pecadores. Como agora fomos justificados pelo seu sangue, muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Pois se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele por meio da morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Que é não sei se é Paulo, é Romanos, que não tem escritor. É Paulo, né? Aqui é Paulo falando que dificilmente alguém morra por um justo. Embora pelo homem bom talvez alguém tenha coragem de morrer. Às vezes você fala, eu morro pelo meu filho, né? Às vezes você fala isso, né? Será? Até pelo filho, será que você teria essa coragem? Mas aqui ele morreu, não foi por homens bons. Jesus morreu por pecadores, por inimigos de Deus. E o que Jesus está falando, irmãos, é que se Ele conseguiu, nós conseguiremos. Mas através dEle, não pelas suas forças, não pelo seu jeitinho, mas através deles. E isso só acontece, irmãos, para a gente revelar a natureza de Deus e o caráter de Deus. Isso não serve para que as pessoas venham olhar para nós e venham admirar os nossos atos de justiça. Não, não temos justiças. Mas é para revelar o caráter e a natureza de Deus em nós. Porque você teve um novo nascimento, você nasceu de novo. Você é um cidadão dos céus.
Então essa nova natureza, ela tem que proclamar o caráter e a vontade de Deus. A nossa atitude não pode ser o reflexo da atitude do outro. Pelo contrário, a nossa atitude tem que revelar a Cristo. Com sinceridade no coração. Porque o Sermão do Monte é isso que ele veio nos ensinar. É a gente aprender que é aquilo que está em oculto. Não são mais umas normas morais, a maneira que você deve se vestir, a maneira que você deve se comportar nas pessoas ou na igreja. É muito mais além do que isso. Porque isso os publicanos, os fariseus faziam também. E por que ele fala? Qual diferença faz você amar aqueles que já te amam? É fácil. Isso até os publicanos fazem. Isso aqui está falando, isso qualquer pecador faz. Mas qual é a diferença? Do povo escolhido de Deus, do povo que nasceu de novo, para o povo que foi remido, para o povo que conheceu a cruz de Cristo, para o povo que se diz que ama a Jesus. Qual que é a nossa conduta? Qual tem sido a nossa conduta, irmãos, perante essas situações? Qual tem sido? Porque amar quem nos ama, até pecadores faz. Qualquer um faz. Às vezes faz até melhor que nós. Então que isso venha nos confrontar, venha nos transformar. Que nós venhamos estar mais perto do Pai. Para que assim a gente venhamos cumprir aquilo que Jesus está nos direcionando. Os cobradores de imposto, que Jesus está falando aqui, se amarem apenas aqueles que amam, que recompensa receberão? Até os cobradores de impostos faziam o mesmo. E quando ele cita cobradores de imposto, naquela ocasião, na cultura deles, eram a pior espécie os cobradores de impostos. Porque eram pessoas judeus que extorquiam o próprio povo. Então era um dos piores espécies. E é isso que Jesus está comparando. Quem são vocês? Isso até os cobradores de impostos fazem, os republicanos fazem. Você tem que fazer a diferença. Você tem que fazer diferente. Não porque os outros estão vendo, mas que o seu Pai está vendo. Eu falei aqui semana passada, aí eu vou repetir novamente. Nós não precisamos mais de conhecimento de Deus. Nós já temos a Bíblia, nós já temos livros, já temos curso. Você não precisa de mais um curso de teologia. O que você precisa é ter temor à lei de Deus. Temor à lei de Deus. O que adianta, irmãos, ter conhecimento e não ter temor a Deus? O que adianta eu fazer um curso em aramaico, romano, saber qual que era a cultura, ir lá cavar, isso é muito bom, isso é muito rico, mas o que adianta eu saber teologia, fazer teologia na PUC, no Mackenzie, aonde for, no Convergência, e não obedecer à lei de Deus, e não ter temor a Deus, e não conhecer a Deus? Porque você pode ser um estudioso da Bíblia, você pode fazer um curso de teologia e ainda assim não conhecer a Deus. Dura realidade, né? O novo nascimento nos faz filho de Deus. Olha o que o verso 47 diz: se cumprimentarem apenas os seus amigos, o que farão demais? O que estão farão demais, que eu já falei, até os gentios fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o seu Pai Celestial. Precisamos reproduzir a natureza de Deus.
Precisamos ser perfeitos naquilo que Jesus nos ordenou. É difícil mesmo. Porque a palavra de Deus fala que o reino dos céus é conquistado à força. Foi pagado um alto preço, um preço de sangue, para que eu e você vivesse a vida que a gente está vivendo, irmãos. É muito bom ser cristão assim. Fazer o que eu penso, fazer o que eu acho certo e fazer aquilo que eu tenho vontade. Não é isso que Jesus está pedindo para a igreja nos últimos dias. Não é isso. Porque vai acontecer coisas em que vão testar a nossa fé. Vão fazer com que nós revele quem nós servimos. Se é o Deus vivo ou se é o Satanás, pai da mentira. Fique de pé no seu lugar. 1 Pedro 1,14 para encerrar. Como filhos obedientes, não se deixe moldar pelos maus desejos de antes, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam também santos em toda a sua conduta. Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. É a nossa responsabilidade como filho de Deus, irmãos. É a minha responsabilidade, é a sua responsabilidade, é a responsabilidade da igreja de ser santo como o Senhor é santo. É a nossa responsabilidade como igreja. Às vezes nós ouvimos esse versículo e nós falamos, falamos que é só para aqueles que estão na frente, para aqueles que pregam, para aqueles que ministram louvor. Mas a palavra de Deus, ela é exposta para o corpo de Cristo. É para nós. É para nós, é para todos. É para todos. Lá no grande dia vão ser expostas as nossas obras. O nosso coração vai ser exposto diante do Cordeiro de Deus. Irmão, será que isso não te causa um temor? O Senhor, você vai estar diante de um Deus com o coração aberto. É como se a gente colocasse aqui tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu sei no meu oculto. Vai estar exposto diante do Cordeiro de Deus. O Cordeiro Santo. Não vai ter desculpa naquele grande dia. Não vai ter desculpa que você não sabia como fazer, por onde começar. Comece orando, comece buscando a Deus no seu quarto. Comece se arrependendo dos seus pecados. Ah, Aline, eu não tenho pecado não. Eu me arrependi, já está pecando. Que a palavra de Deus fala que aquele que diz que não tem pecado já é pecador. Então estamos todos no mesmo barco, somos todos pecadores. Mas a graça de Deus está exposta, está disponível para a minha vida e para a sua vida, irmãos. Comece a orar. Sabe o que eu queria fazer agora, igreja? Eu queria que a gente colocasse em prática esse sermão do monte. Ou só acontecia lá na lei de Moisés? Será que você está dizendo que ama o seu irmão, mas no fundo você tem mágoa, você tem rancor, você já matou o seu irmão dentro do seu coração? Eu gostaria que você orasse por aqueles que têm perseguido, por aqueles que têm te caluniado pelas costas. Eu gostaria que você orasse agora com todo amor, não com o seu amor, porque o nosso amor, ele não provém de Deus, mas com o amor de Deus. Ore agora com o amor de Deus. Deus, derrama, Jesus, o teu amor sobre as nossas vidas, Pai. Oh, Jesus, nos perdoe.
Nos perdoe, Jesus, porque muitas vezes, ó Pai, nós queremos misericórdia para a nossa vida, mas nós queremos que a sua justiça seja feita na vida do nosso inimigo. Não na mesma proporção que nós queremos, como se fosse para nós, mas com a proporção maior, com a proporção de dano, Jesus. O Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece os nossos caminhos perversos da nossa mente. O Senhor sabe que muitas vezes nós falamos, mas o nosso coração está desviado da Tua verdade. E nós aprendemos, Jesus, que a Tua palavra é a verdade. Jesus, não há oposição, não há barreira, Jesus, para a gente fazer aquilo que o Senhor já fez. Porque antes, Jesus, de o Senhor pedir algo para a Tua igreja, o Senhor conquistou antes lá na cruz. Antes, Jesus, do Senhor pedir para amar os nossos inimigos, o Senhor nos amou. Porque nós éramos os seus inimigos, Deus. Nós éramos o seu inimigo. Oh, Jesus, nós te odiávamos. Nós odiávamos, Jesus, a Tua presença. Nós odiávamos a Tua igreja. E o Senhor nos amou mesmo assim. Então nos alcança, Jesus, com esse amor, para amar os nossos inimigos e aqueles que nos perseguem. Oh, Jesus, tira toda a barreira do nosso coração, toda a barreira da nossa mente, todo muro de inimizade, Jesus, que nós colocamos na nossa vida espiritual. Oh, Jesus, derruba agora, Jesus. Derruba agora todo muro de inimizade que nós temos colocado diante dos nossos irmãos e você. Derruba agora em nome de Jesus. Oh, Jesus, nos faz uma igreja remida, uma igreja santa, uma igreja, Jesus, que somos santos, assim como o Senhor é santo. Uma igreja, Jesus, que é separada, Jesus, para glorificar o Seu nome, para revelar a Sua natureza, o Seu caráter. Nos ajuda, Jesus. Nos ensina, Espírito Santo de Deus. Nós temos o Espírito Santo, o auxiliador, o consolador. O mesmo Espírito que levantou Jesus dos mortos, Ele habita na igreja. Ele habita dentro de mim, dentro de você. Oh, Jesus, nos ajuda, Jesus. Nos ajuda, Pai, não somente essa noite, mas nos ajude durante a semana, durante o mês, durante o ano. Nos ajude a proclamar as Tuas verdades, sem antes mesmo abrir a nossa boca. Oh, Jesus, nos ajuda a proclamar a natureza do Seu caráter, com a nossa conduta, com o nosso compromisso em dizer sim, sim, não, não. Nos ajuda, Jesus, nos ajuda, Pai.